Porque em tudo devemos dar graça, né? Sim. Tudo que acontece na nossa vida, às vezes a gente só olha, eu já falei, acho que alguns temas aqui falando sobre isso, de a gente olhar, às vezes, durante o nosso período, o que acontece durante o dia, e uma coisa deu errado, a gente focalizar só no que deu errado e ficar, ah, meu Deus, esse dia foi ruim, deu tudo errado. E não dá graças a Deus a tudo de bom que acontece. Na verdade, Fernanda, nós olhamos muito para nós mesmos, né? Para as nossas necessidades, e esquecemos muito de Deus. Então, dar graças a Deus é agradecer realmente a tudo que acontece na nossa vida. Quando não é coisa boa, quando não acontece do jeito que a gente quer, não é, Fernando? Não é que não seja nem coisa boa, digamos assim, do jeito da maneira, né, que a gente esperava. Queremos, nós temos que olhar para aquilo e ver por que está acontecendo aquilo, né? As dificuldades são para o nosso crescimento e são para a glorificação de Deus também. Não é? Então, quando alguma coisa não é do nosso agrado, não é do jeito que nós planejamos, não é no nosso tempo, digamos assim, porque as coisas são no tempo de Deus, nós temos que ter ciência disso e confiar nisso, Fernando. Às vezes temos muita dificuldade de colocar a nossa vida à disposição de Deus, de colocar nas mãos de Deus e confiar realmente em Deus. E agradecer as coisas que não são do nosso agrado, porque se a gente prestar bastante atenção e tiver bastante confiança em Deus, o que acontece na nossa vida, que não é o que nós planejamos, digamos assim, tem um ensinamento ali, Fernanda. Eu falo isso com experiência, porque já aconteceu muitas coisas na minha vida, e hoje eu olho para trás e eu falo, olha, se não fosse aqueles puxão de orelha que eu fui levando durante a vida, onde é que eu estava hoje, não é? Sim. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes para nos aproximar de Deus, porque às vezes ele fala, volta aqui, ô cidadão, você está se afastando de mim, né? E é um puxão. Vamos pensar assim. Então, e outra vida nossa não é só um mar de rosas. Nós temos que saber disso também. Deus colocou a gente aqui para viver uma vida e não para viver um mar de rosas. Não vai estar tudo certo, vai ser tudo do jeito que você quer. Não é nada disso. Então, nós temos que saber dar glória a Deus, dar graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida. As coisas boas, sempre lembrar de agradecer. E as coisas não tão boas, também lembrar de agradecer, porque dali você vai tirar muito aprendizado, vai ser mais forte, você vai se fortalecer, vai melhorar a sua fé. É você que decide também o que você quer fazer com aquilo, né, Fernanda? Sim, sempre. Então, nós temos que ter consciência disso. Nós temos o livre-arbítrio, que é a nossa decisão de tomar as decisões que a gente quer. Então, nós vamos decidir ali o que a gente vai fazer. Nós vamos ser mais devotos a Deus, vamos ter mais fé, mais esperança quando acontece alguma coisa ruim. Vamos nos apegar, vamos nos aproximar, vamos sentir mais, eu digo assim, sentir mais a presença de Deus, porque nos momentos difíceis é que nós sentimos mais a presença de Deus. Com certeza. É ali que a gente vai ter certeza que Ele vai estar do nosso lado para passar por tudo aquilo, porque às vezes sozinho a gente não consegue. E Ele nunca nos abandona, Ele né, nunca nos Claudete? abandona. É isso que nós temos que ter certeza, Fernanda, que em todo momento Deus está conosco. Nós somos moradia do Espírito Santo, né? Nós somos batizados, somos morada do Espírito Santo. Então Deus está conosco o tempo todo. Se nós temos essa consciência de que Deus está conosco o tempo todo, as nossas dificuldades não vão ser tão difíceis de superá-las, né? São às vezes momentos, a gente passa muitos momentos difíceis na nossa vida e só não podemos deixar o desespero tomar conta, né, Fernanda? Nesses momentos, reze, ajoelha, peça a proteção de Deus. E eu sempre falo, Deus, não me abandone agora, né? Eu sei que está comigo o tempo todo, mas agora, principalmente agora, não me abandone. É evidente que não vai abandonar. Deus não vai nos abandonar nunca. Ele não abandona um pecador, não vai abandonar um cristão. Com certeza. Quem está implorando, é pai, né? Ele vai estar sempre do nosso lado. Às vezes não fazendo o que a gente quer naquele momento, daquela forma que a gente quer. Porque nós somos imediatistas, queremos soluções menos dolorosas possíveis, né, Fernanda? Falando em doloroso, você falou aí, Claudete, a questão dos joelhos, né? Os joelhos no chão. Você acha que se a gente for olhar para o nosso joelho, ele tá inteirinho ainda, né, Claudete? Não tem nenhum esfoladinho, viu, Fernanda? Não fizemos nada ainda, né, isso, na verdade. Viu? A gente devia agradecer de criar calo, né, Olha Fernanda? Olha só. Não é? Mais ajoelhar para agradecer do que para pedir a Deus, verdade. na verdade. E às vezes a gente agradece, Deus, obrigado, mas não agradece do coração, realmente, não é? Então, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque ele fala, se ele tem domínio sobre tudo, por que deixa acontecer, né? Não é que ele quer que aconteça, é que às vezes as coisas precisam acontecer para que a gente se aproxime dele. Sim. Né? Ou para que a gente entenda alguma coisa. Se a gente não pegar o recado, não aprender com os ensinamentos, né? Vai ficar mais difícil para a gente mesmo. Mas uma hora nós vamos ter que abrir os nossos olhos e olhar para Deus Todo-Poderoso e falar, não, é para a glória de Deus mesmo, que eu estou passando por tudo isso, é para a minha purificação, é para o meu crescimento espiritual e entender dessa forma, Fernanda, porque
É muito comum, eu falo disso por mim mesmo, a gente chegar na igreja e falar, eu vou fazer uma oração, falar, ai Deus, eu peço proteção para minha família, eu peço isso, eu peço aquilo. Ah, mas agradecer é só um minutinho, aquele segundinho, né? Ah, eu quero agradecer pela semana. Não, agradece todo dia. Se a gente começar a agradecer a todo momento, né? Mesmo que você esqueça na hora que você for fazer uma oração, Deus já está sabendo que você está sendo Que você grato. já agradeceu, e isso é um já hábito está, que a gente né? tem que criar, Fernanda. É Com um hábito que certeza. você tem que criar. Dê graças a Deus a todo momento. E quando acontecer alguma coisa desagradável, dê graças a Deus. Vou aprender com isso também. Vou aprender com Vou isso também. tirar algo bom disso. Vou tirar algo bom disso. Eu tive a casa queimada, né? E eu aprendi uma lição muito grande. A gente vive com tão pouco, viu, Fernanda? Olha Não só. precisa de tanta coisa. Então, quer dizer, às vezes a pessoa me encontra na rua e fala, nossa, Claudete, que dó, que isso, né? Você queimou a casa. Eu falo assim, gente, tá tudo bem, né? São coisas que vão. Não foi ninguém, né? Ninguém se machucou, tá tudo ótimo. A gente olha naquilo, ela tem uma vida toda. Tem as muitos anos, lembranças, mas né? não tem dor, não tem sofrimento, porque eu entendi que precisava ter passado por aquilo. Não é? A gente se apega muito às coisas e de repente você precisa perceber que não é a coisas que você precisa se apegar, é a Deus que você tem que se apegar. Não são a bens materiais, não são a coisinhas, né, Fernanda? Como se diz, você não vai levar nada daqui, não levo né, nada Claudete? daqui, no dia que eu for, vou sem nada, né? Então não precisa. A né? gente veio sem nada, a gente É assim vai que a gente sem vai. nada. Então, nesse momento que você percebe que realmente Deus está do seu lado. Então, está um momento difícil, está uma situação difícil, de repente você fica meio, para onde eu vou? O que eu vou fazer, né, Fernanda? Daí a pouco tudo se arruma, tudo se ajeita, a vida continua normalmente. Você não é? vai trabalhar, Eu vou você trabalhar no precisa... outro dia e tá tudo normal, tá tudo bem. Não tem que ficar se lamentando ou se angustiando por coisas que foram. Não é? São coisas. Né? É isso que eu quero entender. Não sei se a pessoa está conseguindo me ouvir, Sim, está com conseguindo me certeza. entender. São bens, são coisas pequenas. Diante de Deus, essas coisas são pequenas. São coisas que Deus nos deu, Ele pode tirar a qualquer momento. É isso que a gente tem que entender também, né, Fernanda? Deus dá, tudo que nós temos foi dado por Deus. O nosso dom, a nossa poder de fala até, né, Fernanda? Eu falo que aqui eu sou muito usada por Deus, às vezes, para falar algumas coisas, porque é através de mim que, às vezes, Ele passa algumas mensagens, não é? Então, ficar na mão de Deus, se colocar na mão de Deus e confiar, por mais que você, às vezes, tenha alguma insegurança, exercite bastante isso, reze bastante para isso. Coloque na mão de Deus, faça a sua parte. Não é que negócio de colocar tudo na mão de Deus, deixar que Deus faça tudo e ficar sentado, né? Continue fazendo a sua parte o melhor que você pode. Você faça a sua missão aqui na Terra da melhor forma que você pode. Mas com bastante confiança em Deus e colocando tudo na mão dele. E dando graças a Deus a tudo que aconteça. Sempre, sempre. Quando for bom, agradeça. Quando não for tão bom, agradeça. Se for do jeito de Deus, não do teu, agradeça também. Porque muitas vezes, né, Claudete, não vai ser o tempo inteiro, assim, do bem, né? Assim, algo bom, né? Então, a gente tem esses momentos de sofrimento, a gente tem esses momentos de angústias, mas que Deus está ali presente. Está do nosso lado esse tempo também. Um exemplo é, de repente, alguém que está cuidando de uma outra pessoa que está acamada, né? Nós vemos tantas essas situações e quem está cuidando, às vezes, está lá sofrendo junto com a pessoa, às vezes não sabe nem o que pedir, nem o que falar, nem a forma de falar com Deus, né? Neste momento, né? E levar aquilo também como uma graça, né? Porque exatamente, uma oportunidade. Olha que bênção que você está tendo essa oportunidade de muitas vezes cuidar daquela pessoa. Eu, muito antigamente, tudo que acontecia, eu falava, não, deve ser castigo. Achava que Deus estava me castigando por alguma coisa. Na minha ignorância, digamos assim, né, Fernanda? E não entendia que não existe castigo. Deus não castiga. Com certeza não. Não é isso. As coisas da vida acontecem porque tem que acontecer. Mas Deus do nosso lado, se você estiver com Deus, você passa por esses momentos com mais facilidade. Eu já vi algumas pessoas, antes de entender isso, Fernanda, eu via que algumas pessoas que eram mais próximas de Deus passavam por alguma dificuldade. Eu não entendia o porquê que eles passavam com tanta facilidade. Certo. Porque para mim doía tanto algumas situações e para ele às vezes não. Fala, gente, o que está errado? Já estava tão natural, né? É que o erro estava em mim, não era na pessoa. Ela estava bem, não é? Ela era confiante em Deus. Não é? Então, é isso que nós temos que saber. Se Deus está conosco, se nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, se nós queremos mesmo isso, é nesses momentos difíceis da nossa vida que nós vamos sentir essa força. E nós não vamos
ter tanta dificuldade para passar. São momentos difíceis que nós precisamos realmente de oração, calma, né, Fernanda, às vezes, e saber que Deus está com você naquele momento. E eles passam, com certeza, isso mesmo. É confiar em Deus.